Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. E hoje nós vamos expor mais 2 capítulos do livro de Josué. Hoje nós vamos expor os capítulos 20 e 21. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as cidades de refúgio e sobre o descanso que Deus deu para o povo de Israel logo após de ter distribuído as cidades para os levitas, isso no capítulo 21. Mas antes de nós falarmos sobre esses 2 assuntos principais, eu gostaria de orar com você nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque as suas promessas nunca falham, Senhor. Obrigado porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu perdão que nos purificou e nos limpou e nos lavou de todos os nossos pecados. Obrigado pela tua justiça que foi imputada sobre nós e nos tornou justos, Senhor, através de sua justiça. Obrigado porque nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça e sabemos que nós encontraremos misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Nós somos gratos porque sabemos que não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Que nesse dia, Senhor Jesus, nós possamos andar contigo, possamos caminhar ao teu lado. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa manter o nosso coração firme em Ti. Que nós pedimos que o Senhor mantenha a nossa mente firme em Ti, que o Senhor guarde os nossos pensamentos, que o Senhor cuide da nossa mente, Senhor Jesus, que hoje tem sido levada de maneira tão abusiva por tantas informações que nós recebemos diariamente. Te pedimos que o Senhor cuide de nós, pedimos que o Senhor guarde o nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Pai, leve-nos ao entendimento de Sua palavra, para que nós possamos ser renovados em nosso entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, e cremos no que o Senhor está nos ouvindo, e só isso já é um grande privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos partilhar somente 2 porções, o 21 e o 20, que nós tínhamos dito, e eles são textos rápidos, mas muito significativos, porque o 20 vai falar sobre as cidades de refúgio. Lá em Números 35, Moisés já tinha dado as instruções sobre as cidades de refúgio. Eu vou tentar só trazer um pouco de clareza para você, relembrar o que você já leu. As cidades de refúgio seriam 6 cidades, 3 do lado antes de passarem o Jordão e 3 depois do outro lado do Jordão. Para que serviriam essas cidades? Elas seriam distribuídas estrategicamente para nelas se refugiar o homicida involuntário. O que é um homicídio involuntário? Hoje nós chamaríamos de homicídio culposo, ou seja, não havia intenção de matar. Foi um acidente no trabalho, foi um acidente no campo, foi qualquer tipo de situação que não premeditada ou deliberada levasse à morte de outra pessoa. Como eles estavam vivendo na lei, e a lei era olho por olho, era dente por dente, era vida por vida, quando alguém morria, essa pessoa precisava ser vingada. E outra pessoa da família era levantado como vingador do sangue, um parente próximo, para poder executar o homicida. Mas como havia essa possibilidade da morte ter sido involuntária, então havia essas cidades de refúgio, era para que esse homicida involuntário fugisse para essas cidades, se escondesse nela, o homicida poderia o vingador do sangue poderia chegar na porta da cidade e pedir para que eles expulsassem esse homicida para que ele pudesse executar então a vingança. Porém, dentro de uma cidade de refúgio, o ancião iria julgar o caso, para que depois, se fosse constatado que de fato não teve intenção de matar, ele poderia ficar nessa cidade, e dentro dessa cidade, o vingador do sangue não poderia fazer nada com esse homicídio involuntário. Ele ficaria ali até quando? Até a morte do sumo sacerdote. Só depois da morte do sumo sacerdote é que ele poderia voltar para sua casa. Se ele saísse antes da morte do sumo sacerdote, saísse de uma cidade de refúgio, o vingador do sangue poderia vingar o sangue dele se ele estivesse fora desses muros. Porém, dentro desses muros, ele estaria protegido. É interessante que eles colocam elas espalhadas pela terra, para que nenhuma ficasse tão longe assim de algum lugar, para que desse tempo desse homicídio involuntário fugir, sem antes ser capturado ou interceptado pelo vingador do sangue. E aqui Josué praticamente está executando as ordens de Moisés e então estabelecendo essas cidades de refúgio agora de forma oficial.
Nós já voltamos daqui a pouquinho no capítulo 20, no qual nós estamos falando isso, que ele é um capítulo curto, e agora nós vamos para o capítulo 21. O capítulo 21, embora ele seja mais longo em termos de palavras, em caracteres, né? Ele é mais curto no sentido de assunto, porque ele vai passar praticamente o capítulo todo falando sobre o quê? Lembra que os levitas eles não tinham herança. O que quer dizer que eles não tinham herança? Quer dizer que eles não tinham um território de terra chamado levitas, né? Assim como Ruben, assim como Judá. Os levitas não tinham uma porção de terra deles, eles não tinham uma tribo terrestre, né? Eles tinham uma tribo de pessoas, mas eles não tinham uma tribo, desculpa, a palavra terrestre não é a palavra exata. Eles tinham uma tribo de pessoas, mas não tinham uma tribo territorialmente falando. E eles acabam, depois de tudo isso, eles precisam de lugar para morar, eles precisam de lugar para colocar seus animais, e Moisés havia prometido que dariam a eles cidades no meio das tribos de seus irmãos. E então eles pedem agora que Josué cumpra a promessa feita por Deus através de Moisés. Então Josué distribui as terras para os 3 clãs dos levitas. Você vai lembrar disso, lá em Números está os clãs, né, dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas, cada um tinha suas funções relacionadas ao serviço do Senhor. E eles então recebem cidades no meio das tribos de seus irmãos. E Josué, capítulo 21, verso 41, vai dizer que eles receberam 48 cidades distribuídas no meio dos seus irmãos. E aqui, se você ler com cuidado, você vai ver o nome de cada uma dessas cidades. Você vai ver quantas cidades cada um dos clãs receberam. Mas aqui, toda a tônica do capítulo 21 até o 41 é falar sobre os levitas e falar sobre as cidades que eles receberiam. Inclusive, algumas cidades que eles receberam eram cidades de refúgio. Então, terminando essa porção da distribuição de terra para os clãs, nós vamos ver no 43 um verso muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido dar aos seus antepassados. Tomaram posse dela e viveram nela. O Senhor deu-lhes paz em todos os lados, como tinha prometido aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir aos israelitas. O Senhor deu-lhes vitória sobre todos os seus inimigos. Não falhou nenhuma das boas promessas que o Senhor tinha feito à nação de Israel. Todas se cumpriram. Então Deus mostra que na parte do acordo dele, tudo foi cumprido. Aquele acordo feito com Moisés, as promessas feitas com Moisés, a aliança feita com o povo de Israel, Deus falou: a minha parte está cumprida. Tudo que eu tinha que dar para vocês eu dei. Dei vitória sobre todos os inimigos, dei paz de todos os lados e não deixei de cumprir nenhuma das minhas boas promessas. Esses capítulos são curtos, mas eles nos fornecem porções incríveis para nós meditarmos para o nosso dia de hoje. Eu queria começar pelo fim e terminar pelo começo. Eu começo dizendo que o Senhor ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. A principal promessa de Deus para a humanidade foi que um dia viria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E a maior promessa foi cumprida. Jesus veio ao mundo para nos salvar e para nos perdoar e para nos livrar da ira de Deus. Jesus nos livrou da ira de Deus, nos livrou da condenação do pecado, está presente em nossas vidas para nos ajudar a lidar com o poder do pecado. E um dia nos glorificará e ficaremos livres da presença do pecado. E o que me alegra é saber que o Senhor cumprirá em nossas vidas todas as suas boas promessas. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. E nossa alegria está nele. E nós, dessa história, nós já sabemos o fim. E no fim a gente vence. E no fim a vitória é nossa. Então, como é viver uma vida sabendo que no fim a gente vence? Sabe, essa semana, conversando com os meus filhos sobre os super-heróis, e eles falaram: pai, nós sabemos que o super-herói vai vencer. Nós assistimos para quê? Aí eu falei para ele, pro meu filho de 10 anos, falei: filho, a gente assiste para saber como é que ele vai vencer. Porque é verdade o que você disse, a gente sabe que ele vai vencer. Assim é a vida de todo cristão.
Nós não sabemos como iremos vencer as lutas e as tribulações que se apresentam para nós. Nós não sabemos como iremos vencer essa vida de dificuldades. Mas o que a gente sabe é que a gente é vitorioso, mais do que vencedor, e que no final a gente termina sentado numa mesa celebrando com o nosso Senhor por toda a eternidade. Mas eu também queria falar um pouco sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, a Bíblia diz que Paulo vai dizer que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, e que as coisas que foram escritas são sombra das coisas que haveriam de vir, e a realidade está em Cristo. As cidades de refúgio foram construídas de forma estratégica para salvar o homicida involuntário. E elas apontam para realidades do Novo Testamento que são realidades muito superiores a essa. Todos nós que somos salvos passamos a nos tornar pecadores involuntários, porque no passado pecávamos deliberadamente e não éramos pecadores porque pecávamos, mas pecávamos porque de fato éramos pecadores e essa era a nossa natureza. Mas a nossa natureza foi transformada e nós nos tornamos então salvos, santos, santificados pelo Senhor. E então o pecado passou a ser em nossa vida um acidente. Nós não pecamos deliberadamente porque o Senhor mudou a nossa natureza, lutamos contra uma natureza pecaminosa e quando pecamos sabemos que não deveríamos ter feito aquilo porque aquilo agora é contra a nossa natureza, porque nós nascemos de novo. E então buscamos refúgio no Senhor e proteção e alívio nele. E enquanto estamos no Senhor, o Senhor é a nossa cidade de refúgio. Poderíamos dizer que essa cidade de refúgio se estende à tipologia da própria igreja, da própria comunidade da fé. E nela encontramos proteção, nela encontramos cuidado, nela encontramos abrigo. A verdade é que o Senhor não se preocupou só com os israelitas que poderiam por um acidente matar alguém. Mas Ele se preocupou conosco, que vivemos uma vida lutando contra os desafios da nossa carne, que nos empurram, que nos desafiam todos os dias. Mas nós encontramos no Senhor o nosso refúgio. Encontramos no Senhor o nosso perdão, encontramos no Senhor uma boa consciência para vivermos livre do acusador e de todas as suas tentativas de nos destruir. Gente, com essas duas verdades passamos um dia incrível. Sabemos que somos amados e que o Senhor cumprirá todas as suas promessas para conosco e que nele estamos protegidos, que não há nenhum tipo de maldição ou encantamento ou feitiço que possa nos prejudicar. O inimigo fica com seus braços cruzados. Às vezes ele fica dando volta nessa cidade. Mas quem nos guarda é o Senhor, porque somos propriedade exclusiva dele. Se nós defendemos a nossa propriedade, imagine o que o Senhor faz com a tua. Que você guarde o teu coração e tenha um dia incrível, na certeza de que o Senhor te ama. Tenha um bom dia.